Olá, pessoas! Eu sou a professora Annelise e na aula de hoje a gente vai falar sobre a expansão marítima na América Espanhola. Bora para a aula? Bom, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações, mais especificamente sobre a expansão para a América Espanhola. Mas antes é legal falar com vocês sobre todo o contexto que levou a essas grandes navegações. Não só para a América Espanhola, mas também vale para a América Portuguesa, o contexto é o mesmo. Então é legal a gente entender que esse é um período de transição do final da Idade Média para o início da chamada Idade Moderna. É um período de contextos em que as mentalidades estão mudando, em que a gente tem mudança na política, na economia e na própria sociedade. Mais especificamente, é legal a gente entender a formação dos estados nacionais. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo sobre absolutismo, mas essa formação dos estados nacionais, ela acontece fortalecendo muito o rei, né, o papel do rei, que antes da Idade Média era só um papel simbólico, e por conta desse fortalecimento desse rei, era necessário que ele conseguisse outras terras, novos territórios, para que isso fortalecesse o seu próprio poder. Aí a gente junta isso também à questão de um apoio não só dessa nobreza, desse rei, do próprio Estado, né? Como também da burguesia, dos mercadores, que era uma classe que estava crescendo nesse momento, estava ascendendo ali. Então, para esses mercadores, novos territórios, a possibilidade de encontrar especiarias, de mercado, era extremamente importante. É por isso que essa classe também vai apoiar as grandes navegações. Por outro lado, a gente também tem um contexto de uma questão religiosa, se a gente pensar no contexto das cruzadas e na guerra de reconquista. Bom, vamos relembrar, né? As cruzadas, elas tiveram um motivo religioso por conta da ideia de expulsar os muçulmanos da Palestina, da chamada Terra Santa, mas também teve motivos econômicos, né? A ideia desses mercadores encontrarem novas especiarias, novos mercados. E essa questão religiosa também está ligada à Guerra de Reconquista, que foi uma guerra de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, onde hoje fica Portugal e Espanha. A ideia era de retomar o cristianismo nesses territórios, não só da Península Ibérica, como da Palestina também. Então, essa ideia de levar o cristianismo para outros lugares, de converter essas pessoas ao catolicismo, ela está dentro desse contexto da expansão marítima também. Tudo começa, na verdade, com essa ideia de buscar caminhos para a Ásia, para o Oriente Médio, onde você tem essas especiarias, onde você tem a possibilidade de encontrar riquezas. Só que primeiro a gente tem um problema por conta da comercialização dos povos ali da Itália, de Gênova e Veneza, que estavam impedindo o comércio marítimo dentro do mar Mediterrâneo, e depois, com a retomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, que faz com que esse comércio dos italianos diminua também. Então o mar Mediterrâneo, ele estava ali, vamos dizer assim, monopolizado pelos turcos otomanos, antes pelos italianos e depois pelos turcos otomanos. Então, os portugueses, os espanhóis não conseguiam fazer esse caminho de troca de mercadorias pelo mar Mediterrâneo, que seria o mais fácil, né, o mais rápido. E aí é que se buscam novas rotas alternativas para se chegar à famosa Índia, né, para se chegar ao Oriente. E aí então que a gente tem todo aquele contexto de encontro, vamos dizer assim, da América, seja América Espanhola ou América Portuguesa. Agora, pensando mais especificamente na conquista espanhola, é legal a gente entender que a Espanha estava num contexto bem favorável para expandir, para patrocinar as grandes navegações. As outras potências que estavam em formação estavam justamente com vários problemas internos, né? Por exemplo, a Inglaterra e a França estavam juntas ali no conflito da Guerra dos 100 Anos, então tinha um pouco de dificuldade de pensar em expandir território naquele momento. Já a Espanha tinha acabado de passar pela Guerra de Reconquista, a formação do seu estado estava ali quase que completa, então tanto o rei Fernando quanto a rainha Isabel da Espanha, que eram reis católicos, eles patrocinam Cristóvão Colombo para que ele busque uma rota alternativa para chegar às Índias.
Índias. A novidade do Cristóvão Colombo nesse contexto era provar a esfericidade da Terra. Então a viagem do Cristóvão Colombo era uma viagem que saía da Espanha e fazia o caminho para o oeste para chegar numa rota alternativa para as Índias. Acontece que no meio desse caminho ele vai esbarrar ali na América Central, mais ou menos onde hoje é a região das Bahamas. É até interessante porque quando Cristóvão Colombo chega nessa região muito bonita, né, que é a região das Bahamas, depois de 3 meses de viagem, na cabeça dele ali ele tem claro que ele conseguiu achar uma rota para as Índias. Inclusive ele volta para a Espanha com essa ideia e só mais tarde, no final da vida, que ele vai entender que, na verdade, ele encontrou as chamadas terras virgens, entre aspas, né? Porque tinha gente ali, mas que ele encontrou terras que não se tratavam das Índias. Então, logo depois que Cristóvão Colombo retorna de viagem, a gente tem a primeira demanda ali da coroa espanhola, que é de oficializar esse descobrimento, né, e de colocar isso em prática para que outros países não invadissem esse local que seria da Espanha. Então a primeira forma de oficialização desse descobrimento foi a chamada Bula Intercoetera. Então esse documento, que também é assinado junto com a Igreja Católica, tem o objetivo de definir quais seriam os territórios espanhóis conquistados. Então você tem a criação de uma linha imaginária a 100 léguas a oeste de Cabo Verde e a partir dali esses territórios seriam de posse de domínio espanhol. Acontece que essa tentativa de oficialização, essa delimitação de território é questionada por Portugal e aí a gente tem um novo tratado, um novo acordo que é chamado de Tratado de Tordesilhas. Acontece que essa nova delimitação, ela se alterou um pouco, então a gente tem aí o Tratado de Tordesilhas delimitando as terras que seriam de Portugal e da Espanha a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então essa mudança favorecia tanto a Espanha quanto Portugal. Porém, os outros países europeus questionaram demais o Tratado de Tordesilhas, até porque basicamente a Espanha e Portugal estavam dividindo o mundo entre essas duas potências e a França, a Inglaterra, a Holanda, as outras potências econômicas da época ficaram de lado. O fato é que a partir dessa divisão no mundo, a partir dessas conquistas, a gente tem uma grande mudança na história da própria humanidade a partir desse momento. Você tem um encontro de povos europeus com os povos chamados de pré-colombianos, que a gente já falou aqui num vídeo anterior, e esse encontro, por muitas vezes, foi violento. Essas sociedades foram exterminadas, quando não catequizadas, convertidas, e isso trouxe, né, uma consequência muito forte para esses povos. Além disso, a gente tem a questão econômica muito importante, porque agora você tem um encontro de especiarias, metais preciosos, que vão ser levados para a Europa, que vão tornar essas coroas cada vez mais fortes, e pontos comerciais importantes também. E é interessante saber que a partir de agora o eurocentrismo, né, a Europa como centro principalmente das bases culturais, vai ficar cada vez mais forte e isso vai irradiar ali na América como consequência. Agora a gente vai tratar do processo de conquista dessa América espanhola. Como era feita essa administração, como era a sociedade que vivia ali, como ficou a situação dos povos indígenas que ali habitavam. Bom, para começar, é importante a gente entender que a conquista da América Espanhola não gerou muitos custos para a coroa espanhola em si. A coroa espanhola estava envolvida nesses processos de formação dos estados nacionais da Europa de forma geral e não despendeu gastos ali para colonizar esse território. Ela acabou deixando nas mãos de terceiros, mais ou menos parecido como aconteceu aqui no Brasil no início da colonização. A coroa espanhola acabou criando o chamado sistema de capitulações, onde muitas pessoas da nobreza vinham para cá, principalmente os fidalgos, né, ou até mesmo populares que estavam em busca de enriquecimento e que achavam essa aventura uma oportunidade. Então, essas pessoas que vinham aqui dentro desse sistema de capitulação tinham ali como dever explorar esses lugares, esses territórios,
cuidar principalmente da administração desses novos territórios fundados, cuidar da jurisdição, ou seja, da parte jurídica, do direito, principalmente da questão das regras, das leis que iriam ser colocadas, mas também das questões criminais que poderiam ocorrer nesse território. Além disso, esses homens tinham a obrigação de converter os povos indígenas ao catolicismo. Essas pessoas que vinham para cá e tinham todas essas obrigações poderiam ficar a vida toda neste cargo. Então, a partir do momento que eles aceitavam vir para a América Espanhola, esse cargo era um cargo vitalício, tá? Essas questões eram importantes, você poderia enriquecer a partir desse momento, mas a coroa espanhola exigia o pagamento de um tributo chamado de o quinto, ou seja, 20% de tudo aquilo que era saqueado, que era explorado dos povos indígenas, era necessário que esses povos pagassem como impostos para a coroa espanhola. E era uma forma da coroa espanhola acumular riquezas desse jeito. Esses homens que conseguiam sucesso nesse empreendimento dessa exploração da colonização recebiam um título chamado de adelantado. Esse título vem lá das guerras de reconquista da Península Ibérica e eles foram sendo dados por esses homens que conseguiram sucesso na exploração. O primeiro título, obviamente, foi do Cristóvão Colombo, mas a gente tem dois adelantados de destaque, que foram o Hernán Cortés, que acabou fazendo a exploração dos povos astecas na região do México, e o Francisco Pizarro, que fez a exploração toda lá dentro do Império Inca, como a gente já comentou no vídeo anterior. Então, esses adelantados eram títulos extremamente importantes e davam ali um status muito importante para esses conquistadores, esses chamados conquistadores. Apesar de haver muita resistência dos povos indígenas, não só no início da colonização, mas ao longo dos anos, dos séculos de colonização, eles acabaram sendo conquistados por conta de vários motivos diferentes. Primeiramente, porque os europeus eles tinham uma superioridade bélica muito maior do que a dos povos indígenas. Os povos europeus tinham armamento, tinham armaduras que eram superiores aos armamentos que eram mais simples dos povos indígenas. Outra questão importante é que os povos europeus, eles tinham um cavalo, eles trouxeram o cavalo da Europa para as Américas e era um animal que os indígenas não conheciam, que facilitava nas conquistas e na guerra, dava mais habilidade para os europeus e muitas vezes esses indígenas ficaram ali aterrorizados de ver uma pessoa em cima de um cavalo e até parecia, na cabeça deles muitas vezes, houve relatos que era uma pessoa só, né, uma pessoa única ali, o cavalo e o homem que estava ali, o conquistador que estava ali. Então isso trouxe também um benefício. Outra questão que auxiliou os europeus na conquista foram as doenças. Então, muitos europeus trouxeram doenças que os povos indígenas não tinham imunidade suficiente, né, não conheciam, não conviviam com essas doenças e muitos acabavam morrendo. Outra questão importantíssima também era a ideia dos presságios, dos mitos de que esses povos que estavam chegando eram povos que iriam ajudar, beneficiar, eram mitos que ocorriam ali dentro dos povos indígenas. Então, muitas vezes eles acabaram auxiliando os povos europeus a entrarem no seu território. E por último, havia uma estratégia dos povos europeus, principalmente dos espanhóis, de fazerem alianças com os povos indígenas. A gente sabe que existiam incas, astecas, mas esses povos ali dentro tinham várias etnias e muitas vezes essas etnias eram inimigas. Então os espanhóis se aproveitaram dessas guerras entre os povos indígenas para poder conquistar e adentrar cada vez mais nos seus territórios. Então, conforme a colonização foi se desenvolvendo, foram encontradas grandes jazidas de metais preciosos tanto no Peru quanto na Bolívia, e aí a coroa espanhola resolveu mudar um pouco seu esquema de administração. Por exemplo, o título de adelantado foi deixando de existir, e aí começou toda uma complexa organização administrativa que eu já vou explicar para vocês. Primeiramente, a partir então do momento que se encontram esses metais preciosos, a coroa espanhola altera todo esse aspecto administrativo e cria dois órgãos que vão ser importantíssimos para a conquista da América Espanhola.
O primeiro deles era chamada Casa de Contratação. Essa casa de contratação era um órgão que tinha sua sede, né, em Sevilha, na Espanha, e a partir dali é que os espanhóis faziam todo o processo de administração das colônias, principalmente no que se refere ao recolhimento de tributos, de impostos que eram recolhidos ali na América Espanhola. A ideia de recolher esses tributos estava muito ligada à ideia do mercantilismo, do acúmulo de riquezas e metais preciosos, que era a ideia desse contexto aí do absolutismo, né? E aí, para tornar isso cada vez mais eficiente, a coroa espanhola cria um sistema de frotas. Esses navios espanhóis, de 6 em 6 meses, vinham para a América Espanhola, enchiam seus navios de ouro, de riquezas, de especiarias e levavam de volta para a Espanha essas riquezas. A ideia de trazer esses navios para cá de 6 em 6 meses tinha como objetivo combater o saqueamento desses navios por meio de piratas, de corsários que estavam ali por todo o Atlântico. Então, para ajudar também a combater esses saqueamentos, a coroa espanhola cria também a chamada política do Porto Único. Era um porto que se estabelecia também na cidade de Sevilha e que recebia esses navios carregados de metais preciosos, de especiarias, ao longo do tempo. O segundo órgão, que foi o mais importante desse empreendimento aí da colonização, foi o chamado Conselho das Índias. Esse órgão, ele tinha ali como função a administração e a nomeação de funcionários que iriam trabalhar aqui na América Espanhola. Esses funcionários eram nomeados diretamente pelo rei da Espanha. Então, para vocês terem uma noção de como era importante esse órgão. Além de nomear os funcionários para a administração aqui na América Espanhola, a divisão dessas terras aqui dentro, esse órgão também era super importante porque ele fazia meio que o papel ali do executivo, legislativo e judiciário aqui na América Espanhola. Então ele funcionava como uma espécie de corte suprema que ia trabalhar essas questões jurídicas dentro do território da América Espanhola. Então, tanto a Casa de Contratação quanto o Conselho das Índias foram os principais órgãos responsáveis pela administração, pelo recolhimento de impostos, pelo funcionamento de forma geral da chamada América Espanhola. E aí, dentro desse contexto, a gente tem o destaque da fundação de 4 vice-reinos dentro da América Espanhola. Esses 4 vice-reinos eram os locais onde a gente tinha maior destaque na economia, a maior exploração dos metais preciosos, e por isso esses territórios tiveram esse nome, né? Foram elevados a essa condição. Já as regiões que eram menos desenvolvidas e até menos pacificadas, né, as regiões que tiveram bastante resistência dos povos indígenas, elas eram intituladas de capitanias. Então a gente teve também a divisão, além dos vice-reinos, das capitanias, e nessas capitanias você também tinha a tentativa da exploração e da manutenção da colonização. Então vamos pensar comigo, a gente tem a estrutura ali grande, vamos dizer assim, maior, das casas de contratação e do Conselho das Índias. Depois a gente tem vice-reinos e capitanias, e dentro dos vice-reinos e das capitanias precisava existir uma forma de administrar esses locais. Então, para administrar cada local, cada região especificamente, existiam os chamados cabildos. Esses cabildos ficavam a cargo de criar e executar as leis de determinados locais. Então veja só como era uma forma administrativa bem complexa, mas que acabava centralizando, não, mas controlando de várias formas essa região da América Espanhola. Para vocês terem uma ideia, essa complexidade era bastante diferente, até porque o encontro de ouro, prata, de metais preciosos foi quase de imediato na América Espanhola, diferente, por exemplo, aqui da América Portuguesa. Outra particularidade da colonização da América Espanhola foi a possibilidade da fundação de universidades. Então isso é extremamente importante, inclusive quando a gente vai pensar depois na independência desses lugares, e também nos tribunais de inquisição. Esses tribunais de inquisição, eles serviam para fazer ali o julgamento de povos ou de pessoas, né, enfim, de grupos que eram resistentes à colonização e à conversão ao catolicismo. Então vocês percebem que existe ali uma tentativa muito forte de controle, tanto das mercadorias que eram encontradas, quanto da resistência desses povos indígenas, tudo isso para não atrapalhar, vamos dizer assim, essa colonização. Bom, e se os metais preciosos eram a principal fonte de riqueza da coroa espanhola,
A mineração, então, foi a base da economia da coroa espanhola nesses locais, principalmente ali nas ilhas do Caribe, onde se encontrou primeiramente ali os metais preciosos. A gente tem ali uma forma de exploração do trabalho desses povos indígenas, que obviamente foram os primeiros povos a explorar essas riquezas, que era chamada de encomenda. Esse tipo de trabalho foi desenvolvido durante a Guerra de Reconquista lá na Península Ibérica e foi colocado ali, adaptado à região da América Espanhola. Então esses povos indígenas, eles ficavam dominados sob uma pessoa que era o encomendeiro, e essa pessoa iria explorar esses indígenas nesse trabalho e ao mesmo tempo ficava responsável por catequizar esses indígenas. É claro que o processo da colonização foi extremamente violento, muitas vezes esses indígenas resistiam a essa colonização e até mesmo essa catequese. Então nesse momento muitos povos indígenas acabaram morrendo. Para vocês terem uma ideia, a violência dessa conquista foi tão forte que vários religiosos se atentaram para isso, inclusive o Bartolomé de las Casas, que eu falei no último vídeo, mas a encomenda foi a base da exploração dos indígenas por muitos anos e ela só vai acabar em 1719. Pensando em outras regiões, por exemplo, como no Peru e no México, onde foram encontrados muitos minérios, a base da exploração da mão de obra não foi a encomenda, ela foi a chamada mita. Esse era um tipo de exploração do trabalho já feito pelos indígenas no local e que foi readaptado pelos espanhóis. A mita, diferente da encomenda, ela consistia nessa exploração do trabalho pela população indígena que era escolhida por meio de um sorteio, só que essa população ela recebia um pequeno salário. Tá? O problema é que esse pequeno salário acabava sendo voltado depois para o pagamento de tributos e dízimo para a Igreja Católica. Então era meio que a principal fonte de renda da Igreja Católica e da coroa espanhola nesse momento. Tá? Era um trabalho também basicamente forçado, mas que durava um determinado período. Pensando também ainda nessa economia, a gente também teve a agricultura, que foi muito forte na América Espanhola. Na região onde hoje é a América Central, nas Ilhas das Antilhas, a gente teve a agricultura com base ali de mão de obra dos africanos escravizados. Lembrando que esse comércio de escravizados, o tráfico negreiro era muito forte ali também, mas que a concentração ficou basicamente ali na América Central. E aí, pensando na região continental, a gente também tinha a agricultura, só que essa agricultura era feita com base nas chamadas haciendas, que eram grandes latifúndios, grandes fazendas controladas por esses espanhóis e que viviam do cultivo também, não só da agricultura, mas da pecuária, para abastecimento interno. Bom, pessoal, e a sociedade dessa região? Como que ela acaba se configurando, hein? Bom, a gente vai ter ali uma pirâmide da sociedade basicamente sem mobilidade social, bem rígida e bem hierárquica. No topo dessa pirâmide da sociedade, a gente tem os chamados chapetones. Os chapetones eram espanhóis que vinham para a América Espanhola para fazer parte da administração, da questão política, das leis dentro da América Espanhola. E abaixo, dos chapetones, a gente tem os crioulos, que eram homens filhos de espanhóis, porém nascidos na América Espanhola. Esses crioulos participavam também da administração da colônia, mas não tinham poder político dentro dessa colônia. É até por isso que esses crioulos vão ser os responsáveis depois pelo início do processo de independência da América Espanhola. Bom, abaixo dos crioulos você tem os chamados mestiços, que eram filhos de espanhóis com indígenas, desse encontro muitas vezes forçado entre os espanhóis e os indígenas. Geralmente eram homens livres, mas pobres, e que viviam desse trabalho bem assalariado, num salário bem baixo, certo? Eram mal vistos dentro da sociedade e, inclusive, durante muitos anos houve uma política da coroa espanhola de impedir que novos mestiços nascessem, para que você tivesse dentro dessa sociedade apenas os espanhóis. E na base ali da pirâmide da sociedade, a gente tem os povos indígenas e os escravizados africanos. Não que os indígenas não fossem escravizados, mas os povos africanos que vieram para a América Espanhola vieram exclusivamente para serem escravos.
Bom, essa era a sociedade então da época, lembrando que escravizados indígenas e mestiços é que sustentavam por meio do trabalho e pagavam impostos ali para os espanhóis. Para finalizar, então, pessoal, vou falar agora para vocês sobre as reformas borbônicas. Esse tipo de administração, de organização que eu comentei com vocês até agora, ele é forte até o século XVIII. Porém, com os desvios de metais preciosos, com o saqueamento de navios, o rei Carlos III, ele resolve fazer uma mudança na administração da América Espanhola. Inclusive, essas mudanças foram responsáveis até por um sentimento, uma tentativa ali da independência da América Espanhola. Porque vocês vão ver que essas mudanças dão um pouco mais de autonomia, de uma certa independência para a administração dentro dos territórios que estavam sendo colonizados. Para dinamizar o comércio, para favorecer a burguesia espanhola, o rei, com essa reforma, ele acaba com a política de porto único. Ele vai abrir outros portos e vai aumentar as frotas que vinham para a América Espanhola, trazendo de volta para a Espanha as especiarias e os metais preciosos. Essa ideia era de dinamizar o comércio, fortalecer essa burguesia para que eles tivessem mais mercadorias em mãos. Em segundo lugar, a gente tem a permissão para o comércio intercolonial. Então, a partir desse momento, as colônias da América Espanhola poderiam comercializar com outras colônias e entre si. Então, entre as capitanias, entre os vice-reinos. Então, isso foi extremamente importante para um contato maior entre esses povos de diferentes lugares. Em terceiro lugar, a criação de um correio marítimo. Esse correio marítimo fazia com que houvesse uma comunicação melhor entre a América Espanhola e a Espanha, tornando muito mais fácil a comunicação de problemas, a resolução, desses problemas entre a metrópole e a colônia. E, em último lugar, o aumento dos impostos dentro das colônias para conseguir controlar de forma mais eficiente a exploração desses locais, Essa questão vai ser extremamente importante também como motivo que vai levar à independência, mas de forma geral as reformas borbônicas deram essa abertura para esse sentimento emancipatório dentro das colônias da América Espanhola. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu comentário. Se ficou alguma dúvida também, não deixa de colocar aqui. Já curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. E até a próxima aula!